De dentro a garrafinha subia assim, né? Isso aí hoje essa Globo não mostra, né? Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu tô compartilhando com vocês aqui nesse canal. Pra quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, eu sou fundador da Feutech. Mas aqui eu tô pra falar de sagas, de loucuras, de carros, de paixões. E hoje, uma saga que eu não tava esperando muito. Mas, vocês estão vendo aqui, ó, a F-150, ou como eu apelidei ela de F1000 HP. Uma lembrança aí às F1000 no Brasil, porque ela se chama, no Brasil se chama de F1000. Tá no elevador e deu ruim, né? Eu já tinha dado um spoiler aí que tinha dado um problema no motor, a gente não sabe ainda direito o que é o problema no motor, vamos ver se a gente inclusive descobre ele hoje. Mas, ao mesmo tempo é o seguinte, esse carro é tão legal, está sendo tão útil, tanto desenvolvimento, tanta desculpa para mexer nele, e é um dos carros que eu mais ando, inclusive com meus guri na frente ali e na caçamba, que a gente resolveu fazer um upgrade aí um pouco mais nervoso para ele. E hoje vocês vão acompanhar esse upgrade na íntegra. E já vou dar um spoiler aqui, ó. Tá aqui, ó, um motorzão novo para a F-150 e agora ela vai ser uma F1000 WHP, ou seja, 1000 de roda, eu acho. Então, tá aqui o motor, alguns upgrades aqui de escapamento também. Então é o seguinte, ó, vamos começar a trocar esse motor porque eu quero ver isso aqui funcionando, quero poder usar ela direitinho e vamos ver os HP, o som, como é que vai ficar o escapamento, tem um monte de coisa que eu tô muito curioso aí. Bota na TV, prepara o chimarrão aí, ó, chama a família e vamos assistir esse episódio junto aí. Agora é o seguinte, seu vendedor paraguaio aqui, não, brincadeira. La garantia. La garantia sou eu. Agora, quando então me vendeu a 150, ela fumava esporadicamente, eu estava consciente, né? Mas a gente nunca descobriu por que ela fumava, né? A gente até agora não sabemos, né? É, a gente até agora não sabe, mas na verdade é o seguinte, de vez em quando ela dava uma fumadinha e a gente relacionava quando ligava a injeção indireta, né? Só às vezes, de vez em quando. E na verdade ela fumava, olha só, porque a gente estava testando o desenvolvimento da injeção direta, né? É. Quando botava a injeção indireta, né? Ela fumava muito mais. Ela parecia. fumava, né? E aí quando botava a direta, ela não fumava. E aí tanto que a gente pensou, deve ser alguma coisa... Retentor de válvula. Que lava o cilindro. Assim, Mas aí começou a piorar, começou a piorar. Agora ficou um negócio meio embaçado ali. O tempo todo. Aí até vamos fazer o seguinte, ó, antes de a gente parar ela aqui, eu fiz a gente gravou um pouquinho, vamos botar umas cenas para vocês entenderem o estado que ela estava. Bom, então agora eu fui cobrar a garantia do Paraguai aqui e a garantia sou eu, ele me disse, então tivemos que se virar. Não tem garantia, comprou porque quis. Não, mas brincadeira, quando o cara compra o carro preparado, usado, dá pau e ainda faz um monte de coisa, não tem o que reclamar, então... E mais ainda, que eu comprei também um motor já usado também. Então, esse motor a gente nunca teve ideia de quilometragem dele, né? Mas ele foi... Quanto é que tu pagou nesse motor aquela vez mesmo? Foi muito barato, né? Muito barato. Muito barato, que ele não pode falar, viu? Muito barato. Ficou barato. Foi muito barato. Porque o preço normal desses motores, assim, com câmbio, pelo menos, é em torno de 5 mil, assim, pelo barato. Com câmbio, né? Com câmbio. Sim, mas só o câmbio vale 2 e pouco, né? Exatamente. E eu comprei por menos da metade disso. Meu Deus. Então, tu comprou com o câmbio já? Já com câmbio, sim. Até vou lhe dizer uma coisa, eu nunca tirei o câmbio do motor. Do jeito que eu comprei, entrou ali. Eu sei. O Denis sabe, ó. O Denis sabe. Tava com o lacre, não, o lacre acabou de fazer um... tem um lacre de alumínio esse motor, né? Olha o parafuso lá, tem um lacre de alumínio, o lacre acabou de me dar um corte. Eu não tirei nunca, os parafusos do convertidor, tá tudo ali ainda. Mas na verdade quando tu fez esse carro, então vamos relembrar, tu comprou esse motor usado, tu nem tirou o cabeçote, não fez nada. Não, o cabeçote sim tirei porque o motor tava travado, sim. Ah, o motor tava travado. Porque tinha um pedaço de madeira dentro. Ah, um pedaço de madeira dentro. Por isso que eu comprei muito barato. Mas aí tu tirou um cabeçote ou os dois? Os dois. Os dois? Os dois, botei junta nova e o parafuso novo. Tu te lembra qual era o cilindro que tava? O quê? Que cilindro tinha madeira dentro? Não lembro. O 3. 3? O 3. Você lembra? O 3, eu lembro. Eu te ajudei a limpar. E qual é o cilindro que tá babando o óleo agora? É o... Aparentemente é o 8. É o 8. É o 8, tá. Então não tem pista, porque a gente... Porque a gente tá vendo agora, quando começou a mexer no coletor ali, dá pra ver uma babada de óleo no coletor de escape no cilindro 8. Então parece que quem tá ruim ali é o 8 mesmo. O estranho é que tínhamos tirado ela não faz muito tempo e tava tudo limpo. Assim, ou seja, não é uma coisa que tá queimando muito, mas tá, não tem muito que... Mas ali
no cilindro 8 que pode ser o problema. Não sabemos exatamente. Temos que tirar o motor, tirar os coletores, temos que olhar tudo para ter uma melhor ideia do que estava acontecendo aqui. De qualquer jeito. Sim. Tem uma solução um pouquinho melhor, eu acho, né? Aí o que a gente aí a gente pensou assim, beleza, vamos tirar o motor e vamos abrir ele, parar e tentar arrumar, é uma hipótese. Só que aqui nos Estados Unidos tem uma coisa que é o seguinte, é tão fácil conseguir um motor de troca, a base de troca, que muitas vezes não vale a pena. Aí eu comecei a procurar online e a Ford vende na Summit esses motores por quanto mesmo? Sim, $7 mil, $6 mil acho que é. Novo, assim. Zero novo da Ford, que é o Dark Horse ainda. Que é a versão mais... A versão Dark Horse, tem, ele tem mais taxa, a princípio ele é 12,5 de taxa, uma coisa assim. Ele supostamente é mais taxa que o atual. Tá. O Dark Horse é o Mustang novo, né? Eles vendem o motor do Mustang novo na Ford por $6 mil. Aí eu pensei, vou comprar porque esse motor é biela pistão original, né? Vou comprar um motor zero da Ford, tiro esse aqui, boto o motor e no mesmo dia, sei lá, a gente troca o motor. Essa foi uma hipótese. Aí eu comecei a pesquisar e falei com os caras que fazem esses motores aqui preparados, né? E aí ele falou, não, mas tem que fazer algumas coisas, não dá pra botar o motor inteiro original, né? E aí o que tu mudou nele ali? É só as tampas na frente ou é a Nesse engrenagem? motor sim, porque toda a frente, todo o kit do ProCharge é de Mustang, na verdade. Porque era um motor de F-150. Exatamente. Mas tirando isso, a engrenagem da bomba de óleo, tu não chegou a trocar? Eu troquei a engrenagem da bomba de óleo, sim. Eu botei a bomba de óleo do Mustang também. E só isso, na verdade. Só isso? Só isso, na verdade. Mas eu acho que tem versões melhores das polias do comando do BVT, os comandos mesmo. O comando da F-150 e do Mustang é diferente. Sim, diz que o Mustang tem 40 cavalos a mais, não é? Tem, sim, 40, 50 cavalos a mais, porque ele tem até um firing order diferente. Sim. Ó, isso aí já é um alerta, ó. Nós temos que lembrar de mudar a ordem de ignição antes de bater arranque aqui, senão a gente vai dar outra pateteada aí. Já que estavam com tanto problema. A gente já fez isso na ignição. Ferrari, no DeLorean, fiz isso na Mercedes SL600 e agora podemos fazer aqui. Hoje a gente finge que não se lembrou, fizemos um drama e ligamos. Vamos tentar fazer certo agora. E principalmente só isso. O resto em si é... Sim, então na verdade o que aconteceu? Aí podia pegar o motor original e botar aqui, basicamente, que era só trocar a engrenagem. Sim. E tem pronta entrega na Summit, pede, sei lá, num dia e no outro dia deve estar entregue aqui, porque é um pouco maior, não é um overnight, mas é muito rápido. Só que aí eu fui ligar para uns caras que vendem esses motores para ver se tinha alguém que tinha preço com desconto, mais barato, e na verdade a Summit já vende pela ITEC e já é o mais barato. Então se alguém estiver procurando um motor desses zero, assim, provavelmente a Summit já é o mais barato, não vai ter muito arrego nisso aí fora. Sim. Eu liguei para um cara que era o Greg, ele trabalhava na MMR e ele tem uma empresa dele agora que faz esses motores de Coyote, faz para circuito. Inclusive ele tem um Mustang dele com FT700 por causa dessa ligação, para falar a verdade, porque eu liguei para ele para pedir dicas de comprar um motor e ele estava falando do Mustang dele que tinha FT600 e aí eu falei da 700 que estava rodando com as coisas tudo, ele ficou empolgado, comprou uma 700, botou no Mustang, já fez um monte de prova de circuito assim, o carro tá andando bem pra caramba. E aí o Greg o Greg andou andando com o Mustang dele de 700 também, tá bem legal. E aí o Greg me disse assim, não, Anderson, peraí, se tu quer um motor, eu faço um motor para ti com biela e pistão forjado. Eu disse, cara, mas não precisa. Mas não precisa, mas para que não ter, né? Porque é tão barato esses motores de base. E ele falou, eu tenho um motor aqui que é do Mustang, que eu troquei para um cliente. E o motor tem 20 mil milhas, eu sei, porque o carro era muito zero. E eu posso fazer ele para ti, porque biela, pistão para esse motor é muito barato. E aí eu posso botar biela, pistão forjado e deixar o motor pronto para ti. E eu disse, mas quanto é que vai custar isso aí? Aí ele foi lá e me falou, ficou mais barato do que comprar um motor zero do Dark Horse. Com pistão em biela novo, pistão em biela novo. E aí já... E aí, na verdade... Ele deve ter feito todas as mudanças também, corretas. Sim, aí ele fez todas as mudanças. Então o que ele fez? Só os coletores aqui, não, isso é outro assunto, isso aí eu não veio junto nesse pacote, tá? Mas ele botou, então, biela forjada, pistão forjado. É o motor do Mustang, então não é a mesma ordem de ignição da F-150. Ele tem, obviamente, as tampas na frente do Mustang, botou a bomba de óleo, o upgrade disso aí. Ele botou mais mola de carga de mola também. Tá. Botou o nosso comando tá original ainda, sabe? Comando original, mas botou carga de mola, botou as molas mais forte. E... Ponta de cabeçote, você deve ter botado a RP, talvez? Talvez. Ele botou parafuso, esse tipo de coisa e mandou fechado. Então, teoricamente é um motor forjado, que é para aguentar 1000 e bang, 1000 e poucos cavalos por causa das bielas, né? Apesar de que o original já aguenta, tipo 1000 cavalos, né? Sim.
e botou isso aí. Então, na verdade, por que não botar um motor forjado se podia fazer e era quase mais fácil, né? Então, na verdade, assim, um motor fechado, no cuidado com as folgas, ele deve ter deixado um pouco mais de folga. E uma coisa que ele fez, eu fiquei na dúvida, ele baixou um pouco a taxa, né? Porque esse motor aqui, quanto tu acha que tem de taxa mesmo? Eu acho que é 12. Acho que é 12, ele deixou com 10,5 de taxa. Até a minha opção, ele perguntou isso pra mim, porque que era para deixar a taxa original, menos taxa, como era Supercharger, e ele, se baixar um pouco a taxa, na verdade, esse motor fica bem mais seguro contra cometer algum erro. Sim. E como a gente usa muito para teste, eu disse, cara, baixa a taxa, então vamos deixar mais seguro, porque é mais importante eu ter um motor seguro que não tenha problema num qualquer erro que der, do que eu tenho um motor muito no limite, né? E não é, o objetivo aqui não é tirar o máximo do HP em cada espremida, né? Não, eu acho que, vamos dizer, agora mesmo talvez o motor vai ficar com a mesma potência do que aquele, porque você tem os comandos melhores. Sim. Menos taxa talvez, mas talvez está compensando, então... Mas vai ter que botar alguma coisa para fazer mais potência então ali. Tipo o que? Uma poliazinha maior? Uma polia... Calma. Uma polia menor no Supercharger. Então, tu não né? tem Pra dar ela, um pouquinho fala mais nisso? de pressão. Oi? Não tem ela aí? Não, eu nunca comprei. Eu comprei só esse kit. Porque a polia aqui é o seguinte, né? O Supercharger, ó. Pra explicar, ó, o Supercharger tá aqui, ó, né? E ele tem essa polia aqui, ó, que é... Quanto menor ela for, mais ele gira, Exatamente. né? Então essa aqui é, inclusive, uma polia bem grande aqui, ó. Não, eu tinha comprado já também um kit que é a polia do Vira, com a polia essa que é a mais Essa grande aqui já que tem. é? Sim. Ah, tá. Que é para não ter Não problema patinar. de slip da correia. Aham. E é só botar uma menor aqui, até o kit mesmo, dá para mudar aqui o esticador de posição e Já resolve. já resolve, com a mesma correia. Ó, Felipe, tem uma polia menor aqui pra botar já ou não? Temos que procurar uma polia menor aqui. Ah, mas daí é uma ligação, né? Uma ligação. Uma ligação já resolve. Já manda vir então. Beleza. Uma solução simples. Porque aí o que acontece? Aí ele tá dando 18 PSI agora, que é 1,3 kg mais ou menos, né? Acho que é isso, né? Isso. Bom, dependendo Não. a 7.000 ele dá mais ou menos isso. É, 1 kg, 1 kg. Tá Um pouquinho. a mesma taxa o motor ou tirou um pouco? Tirou. Tirou. Ah, então dá pra dar ali. Dá pra dar ali pressão, né? Porque ali, esse aqui era 12 de taxa, que ele é 10,5. Porque esse aqui é o D1X. Esse é o D1X dá pra É. fazer 1.000 de roda Sim, tranquilo. o meu Corvette C6 era 1000 de roda, lembra? Com que pressão que dava ele? Ah, era 18 PSI, mas o motor era... O motor Tinha era grande comandão, também, tinha um monte de coisa, né? É. Tem Tá? que tirar uma polegada de diâmetro mais ou menos. Não tem problema. Calma, calma. Não. Uns 20, 22 Se a PCI gente vai. arrumar a menor que tem, a gente aumenta aquela daí. Aquela, eu acho que... Não, mas já é pede a menor, já bota aí. menor que tiver. Aham. Ah, e agora nós temos uma função que é muito legal, ó. A gente fez uma função da borboleta eletrônica que dá para regular a pressão de turbo da borboleta eletrônica. Então, Sim. basicamente, se eu botar, vamos dizer que dê muita pressão ali, dá para fazer ele dar pressão e a gente controla um alvo de pressão, vamos dizer que dê 1,5 kg, hipoteticamente. E eu quiser fazer dar só 1,2 kg, quando chegar ali no 1,2 kg, ela vai lá e fecha a borboleta para segurar a pressão e fica certinho 1,2 kg. Então, temos na 700. na 700, na FT700. É um recurso interessante. Inclusive, eu usei isso aí no Supra essa semana, porque o Supra não baixa a pressão menos de que 2 kg e quando pega de alta. Não, e é embaçado, se tu vai dar uma passeada assim. A única diferença seria, eu acho, que quando você tem uma turbina para controlar a pressão pela borboleta, eu acho que você consegue fazer. Mas eu acho e fiquei pensando como que seria no Supercharger, porque aqui Não, eu diminui fiz aqui. a velocidade. Não, eu fiz aqui. Eu andei nele aqui com... Eu botei assim 3 PSI, vem no fundo, ele vem fechando e fica com 3 PSI o tempo inteiro. Ele fecha a borboleta tipo assim, 20%, é como se estivesse dosando. Não, só acho que eu não sei se o Supercharger vai entrar em Surge. Surge, por isso. Ah, talvez a blow-off abra. É, mas talvez ele entre em surge mesmo. Só porque, de novo, É. é mecanicamente conectado ao Vira, a velocidade É. do motor, né? Então, com Tal- o turbo eu sei que vai funcionar perfeito, só aqui não sei como Não, que talvez vai a se comportar. blow-off abra mesmo. É. Mas, de novo, detalhes. É. Bom, Bom, e esse aqui tá também com os coletores originais ainda da caminhoneta. então esse coletor que eu tô muito curioso para comparar com esse, né? E agora vai ter um coletor de verdade, né? Vocês estão sempre... Agora é o seguinte, todos os meus carros, o Luiz estava me enchendo o saco até antes ali, que todos os carros eu tô trocando escapamento, né? Mas, cara, esse coletor aqui, ó, eu tentei achar um coletor, porque ali é o da caminhonete, né? O da caminhonete é um de ferro fundido, daqui a pouco a gente vai ver ele. Esse aqui é o extremo do oposto, então eu quero ver a diferença de som desse coletor aqui.
que ele vai fazer com o outro. Mas vamos tirar o motor ali pra gente enxergar melhor ali, um do lado do outro aqui, vai ficar mais claro. Agora tem que então... O bom é que assim, não é uma adaptação isso aqui, né? Então, teoricamente, é troca um motor por outro. Isso aqui é Posso uma... tirar e botar o Tipo, outro. não precisa fabricar nada, né? A não ser que o Ou Denis... seja, só o escapamento. A não ser que o Denis queira inventar alguma coisa aqui. Ah, já acho uma ideia boa aí pra nós. E aí, por que tá tirando a borboleta? Pra tirar o coletor? Ah, tem que Soltar tirar? as mangueiras de baixo, né? Ah, tá. Não precisa. Não precisa. Por quê? Não precisa tirar a borboleta. Mas eu quero tirar o coletor, cara, arrancar tudo aqui pra tirar o motor inteiro. Não, mas não precisa tirar a borboleta pra tirar o coletor. Sim, e aí eu vou prender o motor aqui por onde? Vou prender nos plásticos aqui pra puxar? Não, o coletor sim. Sim. O coletor tem que tirar, mas não a borboleta do coletor. Sim, Tá, mas- já é só dois formas. Porque eu já ia falar assim, toma aqui, faz. Não, Entendeu? É mais fácil. muito nervoso. Tá Eu muito não sei se eu devo falar. Hã? Eu não sei, eu tô em dúvida aqui. Vamos falar, Luiz? Conhece aquele filme Senhor dos Anéis? A gente tem agora o Senhor dos Canos. Todo carro ele tem que trocar os canos. É a primeira coisa que ele pensa assim, pá, vou fazer um escapamento diferente. Cara, que loucura, meu. Mas ó, vou fazer uma analogia. Ó. Ó, errado não tá, Pra ser sincero, errado não tá. A tua BM, agora ou antes, não dá muita diferença de pra... Não, eu concordo. Cara, eu tô falando errado. O barulho não era tá. uma merda. Parecia um Chevette velho. É, Na qua- verdade, os 3 Chevette velho É. junto. Era pior Cara, ainda. e o que Agora ficou tá legal, agora, né? ficou muito legal o barulho. E sabe o que mais me surpreendeu? Positivo, né? No caso. A gente fez o cano tudo errado, né? Aham. A gente juntou, ela tem os 6, 2, 1 original. A gente pegou e fez uns 90 graus, juntou ali a Bangu. E funcionou. Todo errado e agora o ronco tá bonito. Cara, o ronco ficou o inacreditável. ronco tá legal. Mas tipo, tá legal É. até o 5, né? Pelo menos. Antes o troço, meu Deus, era só na lenta. Tu encostava no acelerador. Horrível, horrível, horrível. Foi bonito, hein? Montadinho assim. Então, na verdade, Olha só, cara, de corrida agora. e se for ver aqui assim, ó, eu já sofri tanto pra conseguir fazer uns escape que nem do DeLorean e o da Mercedes que a gente tá fazendo. Tá, mas a Mercedes agora caiu no colo agora. Né? Sim, mas mesmo assim não é barbárie. Isso aqui é tão fácil. Oh, foi colocar, né? Só $1.300 o par, o coletor, o conjunto escape, tá? Pro padrão americano aqui, não é nem de perto consegue fabricar um negócio desse. Então, Ah, isso é, com certeza. E o que eles estão brigando ali? os dois ali estão Não sei. um drama ali, ó. Tirar algum motor, talvez? Sim. É porque aqui, ó, os projetos, todo o projeto foi feito que pelo tem nosso amigo, né? adaptações, Então, né? Tem as adaptações. adaptações. Isso, o engenheiro que tava pensando, projetou Vamos essas tirar coisas, o entendeu? compressor de ar e deixar Por o exemplo. gás ali. Parece que uma picape tem espaço pra tudo, gente. Tem. Só esse motor aqui, meu Deus, parece que saiu de uma Scania. Olha o tamanhozinho, cara. Se fosse um LS, tava aqui assim, cabia tudo em volta. É grandinho. Pior de tudo que sim, os cabeçotes Não, mas é sem muito zoeira. grande. Né? Acho que esse motor tem um monte de ponto positivo. A única coisa que é negativa é o tamanho. É, mas aqui cabe, então pô. Sim, tá aqui uma sim. picape, né? Agora vai no Mustang lá. Meu Deus. Isso aí. Mas tem gente que bota, muita gente bota. Só obviamente fica sem espaço pra. Sem espaço Eu pra sei que ele trabalhar. ouviu, eu sei que ele ouviu. Felipe, Vamos estão ver o falando mal do comentário. Ford aqui, Eu sei Felipe. que ele ouviu. Vai lá, chega aí. Felipe, então... O cara pega ar rápido, nosso amigo, né? Ó, Que barbaridade. tá. Calma, respira. Tô bem calmo, velho. Eu não quero que tu passe Sabe o que é mal, legal? respira. Fordeiro, Chevrolezeiro, não sabe o que é até hoje, e o Anderson no meio equilibrando os Não, três tem- loucos. O Anderson não era gemiseiro. Ele Não, o Anderson é desviou tudo. da rota. O Anderson é tudo. Deu Ele potência, desviou. ele Não tá é carro andando. europeu, né? Carro europeu. Carro europeu. é rei dos canos. O rei dos canos agora, é isso aí, ó. Vamos lá, vamos ver. Ele vai abrir o Dick Surdinas. Vou botar um adesivo ali atrás. Dick surdido. Tá, vamos lá então. Vamos. Tá, eu tiro aí. Isso aqui deixa o Em monta cima. aqui e já tira. Mas aqui não tem que desmontar tem tudo. O do câmbio. Hã? Você vai tirar. Ah, não, o câmbio não. O câmbio não vai tirar. sair. Ah, tá. Agora aqui tem que tirar tudo isso aqui. A frente. Sim. Isso aqui eu botei. Mas eu botei completo, né? Esse aqui. Não, esse não. Esse Aquele de baixo. Embaixo lá tem. Aquele de baixo já sai ali. Só tem que tirar a correia, né? Bota aqui, bota um estriado de meia polegada. Você consegue virar o esticador para cima e aí tira a correia. Isso aí. Nosso projetista aqui. A correia do alternador, ele tem um esticador também, e a correia do ar é a correia Não, aquela- o resto é original. É só isso aqui, original. como foi você que fez o projeto e a... Não, o kit é o kit da Burcharger, na verdade. Sim. Ali tá tudo o original. projeto e a execução. Aí sim. As duas mangueiras de água e já sabe. Resumo, vamos funcionar isso hoje.
Passa água, vaza água, limpa água, vaza água, limpa água. Vaza água. Não sei se nós estamos tirando o motor ou achamos um poço. Tem água nesse motor aí. Sim, o radiador é um negócio desse tamanho, né? Pois é. Aí vaza água, mas ó, já tem aqui um monte de periféricos fora, né? Já tirou a admissão. Agora, na verdade, Anderson, agora só falta soltar o compressor do ar e puxar o motor fora. Vamos perder o gás ou não? Não, segundo o projetista desse sistema de ar-condicionado, com essas mangueiras ali, o senhor Arcondo, só soltar os parafusos e jogar pro lado. Vamos ver se vai ser. Ó, é o único carro que eu tenho que funciona ar-condicionado. Não dá pra parar o ar, Não dá pra parar, né? Senão vai ser... E olha aqui, ó, vamos ver as peças que saíram, ó. Ele tem um negócio que, as coisas que é legal, essa borboleta, ó, é dupla, ó. É 2 borboletas, é eletrônica, né? Mas é borboleta dupla. E o Arcondo já tinha colocado uma admissão, que é a admissão do Ford Racing. Eu nem sei de que é essa admissão aqui. Não sei se é exatamente do Mustang Boss version ou de alguma versão Shelby, uma coisa assim. Mas é uma admissão aftermarket da Ford mesmo, né? Da Ford Racing. E ela é de plástico, né? De Que plástico, loucura. É. Mas até quase todas que a Ford faz, mesmo com os carros turbo dele, é tudo plástico. Tudo plástico, né? Sim, então tem que aguentar, né? Deveria, ou seja, até o outro dia tava aqui um cara com um Dino que tinha um plástico também e dava dando 2 kg de pressão nele. É interessante, ela... E aí nós temos as flautas aqui que são, ó, mostra aqui embaixo, as flautas aqui, a gente tem os FT Injector, né? Sim. E... De 80, eu acho. Porque até injetor pequeno, porque é 80 libra-hora. Só para alimentar a injeção direta, Sim, né? porque a injeção direta alimenta a maior parte, né? E aqui a blow-off. E eu mostrei a borboleta. E aqui o Supercharger. ProCharger é a marca, né? E ele é um Supercharger centrífugo. Esse é o, digamos, é o termo, né? Ele tem essa compressora aqui que nem se fosse uma turbina. Só que na verdade ele tem uma engrenagem aqui, ó. Que ele faz girar, o motor gira aqui, ó. E a cada volta que ele dá aqui, ele multiplica com uma engrenagem dentro para girar mais ali, ó. Então, se vocês olhar aqui, ó, eu vou girar um pouquinho aqui, ó. Ele gira bem mais aqui, ó. Então, eu tô girando um pouco com a mão aqui, ó. Um pouquinho de volta, ele já gira bem mais, ó. E aí, com isso, ele faz subir os RPMs do motor aqui. Vamos dizer que ele tivesse no RPM do motor, ele vai fazer várias vezes já mais rápido. Sim. Só que ainda tem a relação de polia, que é o que a gente estava falando antes, que se a gente diminuir essa polia aqui, o motor vai girar e vai fazer que nem uma relação de bicicleta, né? Ele vai girar ele mais rápido e aí com essa engrenagem aqui dentro vai girar mais rápido e ainda vai dar mais pressão. Então esse é o princípio do ProCharger. Ele não tem é que nem se fosse uma turbina, mas não tem a carcaça quente aqui e ele é tocado pela correia do motor mesmo. Sim, e elas têm também uma velocidade máxima que consegue atingir, até eu acho que está por aqui. Ah, sim. Não está aqui nessa placa, nas versões de corrida eles têm uma placa falando aquela velocidade máxima. Sim, porque obviamente chega uma hora que ele dinamita E aqui, eu né? acho que é 60.000 RPM, aqui de eixo aqui. Mas então daria para ter uma ideia ali quanto que é a máxima rotação que o motor vira e para tentar fazer virar ela ao máximo, né? Que na teoria até aquela rotação ela não quebra. Tá bom? Então, vamos descobrir. Vamos calcular isso aí. Bom, beleza, agora o motor já está meio que sem os periféricos. Vamos salvar o gás do ar-condicionado. E o motor sai por cima, né? Sim, sai. Sim. Deixa o câmbio no lugar ou O câmbio tá no lugar, já tá solto. já tá solto? Vamos tirar o capô, eu acho, pra... Tirar o capô. Tu acha que vai precisar tirar o radiador? Eu acho que não. Eu acho que não, tem muito espaço ali. No pior dos casos, tira esses 3 parafusos e tira essa polia da frente. Só da frente. Outra coisa, esse filtro de óleo, soltamos ele ali, ele sai junto, depois a gente prende ele fora, é melhor, né? Porque as mangueiras não vai dar pra soltar lá embaixo e puxar. Melhor tirar ele ali e puxar ele junto, né? A primeira coisa que eu fiz na caminhonete é botar um motor sem nada. Tudo o resto eu botei depois. Mas pra nós não ter mais sujeira aqui, se tirar ali, ele vai ser junto, o né? motor não vai sair com o alternador aqui, vai bater aqui. Não, sim, vou ter que tirar o alternador. Só os 2 parafusos, já consegui tirar o alternador. E de trás do alternador estão as 2 mangueiras de óleo. Então, se quiser tirar com as mangueiras, eu acho que... Eu não sei se as mangueiras vai incomodar o fitting de trás, vai incomodar aqui pela caixa de direção. Vamos tentar. Deixa eu tirar aí o alternador e vamos dar ali. Eu vou ter que... Tem 2 parafusos que eu deixei presos lá embaixo. Não, quero te mostrar mais uma coisa para tirar. O quê? Olha aqui. Tirando... Tem
Tirando o quê? Tirando esses 3 parafusos, a parte do frente do suporte você consegue tirar. E o motor só tem que vir para frente. Porque não tem espaço ali para erguer o motor, porque vai bater lá no escapamento. Entendeu? Eu botei o motor primeiro e depois botei esse pedaço da frente do... E tu esperou agora pra me contar? Não, mas agora eu consegui tirar. Agora vi ali. Eu acho que é a mesma coisa dos dois lados. Tá, eu vou arrancar. Entendeu? Então tira da frente. Eu entro então e já frouxo ele e já frouxo os outros 2. Os 2 da caixa. Tem 2 da ponta da caixa que eu deixei, por segurança. E ali então o motor consegue vir só pra frente. Que medida que é o parafuso, lembra? Sim. Fala, ou é 13, ou é 14, é 15? Sim. É isso aí. É. Então tá, então... Tem que ser até 16, não vai ser muito aqui. Até 16. Então conseguimos aí na autopeça, não tem as velas e nem o freio aqui, mas isso a gente puxa as velas para cá. As velas eu comprei do Summit porque era uma vela mais fria do que a original. Então a gente bota as velas aquela lá, se for agora. Sim. E o brake booster ele vai encomendar. E aí, mas eles têm a bomba d'água aqui na O'Reilly. Tem? Tem. Beleza. E aí que é o mais importante, né, agora. E ele vai pegar óleo e aditivo de radiador também. Óleo não, desculpe, filtro de óleo. O óleo a gente tem o da Liquimoli aqui. Bota esse aí. Ah, tá. Dá-lhe um toquinho pra cima pra gente ver. Vai. Vai. Tá levantando a picape inteira. Vai. Aí, parou. Um pouco pra baixo, talvez. É isso. Gambiarra do caramba! Pera aí, deixa eu cortar as tie-up ali. Tie-up tem. Tie-up tem por todo lado aqui. Tie-up tá segurando o motor no carro ali, ó. Não tinha calça, ele tá preso nos tie-up só. Tie-up é vida. Pra baixo um pouquinho. Isso. Deixa eu ver que soltou o parafuso. Aí, soltou. Deixa eu tirar os parafusos. Dá mais um totozinho pra baixo. Aí. Tirei esse, deixa eu tirar o de lá. Olha, eu sou assistente de luz aqui, ó. Só cuidar, só pra não atrapalhar já tá bem bom, né? Até uma história legal é o seguinte, ó. Vocês viram aqui que no último episódio do canal já, no penúltimo, faz 3, esse aqui vai ser o 3º episódio. Quem tá editando os vídeos agora é o Habits, né? Que é quem sabe as histórias aí, tem aquela 190M, vendeu o Supra, amigão pra caramba também. E a equipe dele tá fazendo a edição dos vídeos, né? Mas o Habits fez um episódio comigo, a primeira vez que eu acho que a gente se conheceu aqui nos Estados Unidos, que ele veio aqui nos Estados Unidos quando eu fiz do Supra, ele contou a história dele, que antes de ele ser videomaker ou de ser câmera, ele era assistente de luz de câmera. E aí ele ganhava ele era bartender e aí ele um dia começou a fazer assistente de luz, segurar a luz, iluminação nas festas de casamento. E aí quando ele, tipo assim, começou a ser tão proativo de ajudar, que um dia faltou um fotógrafo, ele pegou a câmera lá e foi fazer um casamento assim. E ele fez não sei quantos anos faz aí, deve ser 10 anos no máximo, no mínimo. E ele foi tão criativo que ele pegou e fez umas coisas tão diferentes assim, criou uns vídeos que o dono da agência lá contratou ele imediatamente para vir fazer foto nos próximos e dali começou a carreira dele deslanchar. Então é legal contar um pouco dessa história porque o cara começou realmente de baixo aí, tem um talento incrível aí. A mensagem é o seguinte, ó, se for não importa se vai ser assistente de luz ou o chefe de tudo, faz bem feito. Porque um dia as coisas vão dar certo e se o cara começar fazendo o melhor trabalho possível, desde o mais básico, faz toda a diferença. E aí também onde é que tu percebe a diferença de se o cara consegue ser um bom assistente de luz, quando consegue fazer um trabalho bem feito no mais básico possível, esse cara provavelmente ele vai ter potencial para crescer, né? Legal, história bonita. Vou pra onde? Pra frente, um pouquinho, isso, vai. Puxa. Levanta um pouquinho. Isso. Agora vai indo pra lá um pouco, vai. Sobe, 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 sobe.
Aí. Ah, o conversor desceu. Vai pra frente. Oi? Vai, sobe. Sobe. Sobe? Sobe. Isso, vai pra frente. Agora vai pra lá um pouco. Ah, merda. O conversor escapou. Tá, vamos voltar depois. Não, mas sim, mas tá descendo óleo. Isso é engraçado, é que não dá pra rir do Denis bravo, ele fica muito bravo. Eu não sei se eu posso ajudar alguma coisa agora. Acho que é só não tirar a piadinha já ajuda. Filma ele lá. Sobe. Vou vir um pouco pra frente. Pera aí, deixa eu ver aqui porque tem mais fio. Tem mais fio preso aqui que não... Esse aqui ele vai pra outro lado só. Esse aí não sei o que é. É um negativo? À frente um pouco o poço ou não? Um pouquinho, vai. Aí, agora sobe. Vai subindo. Pode subir. Pode subir, pode subir. Pode subir. Sobe, pode subir. Filtro de óleo aqui. Não, o Jaden tá cuidando do fio de The óleo. oil filter, Jaden, in front. Tá aí, ó. Temos 2 motores. É, botar aqui do lado, então vai ser fácil. Tirar e botar aqui direto. Sim, só estão E já virando. dá pra... Sim, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar as velas, a gente não conseguiu, porque a vela que ele achou aqui era grau 5. Vamos botar as velas para esse aqui. Dá pra botar essas velas também aqui. Isso? Sim, vamos botar as velas, Essas bobina. velas são novas. Essas Essas velas a gente trocou. Então vela, buíco, bobina, bomba de alta aqui, ó, da injeção direta, vai aqui. E o chicote, né? Sim. E o flywheel também? Sim, também. Tem que botar também um sensor do vira e a roda fônica. Olha os escapamentos, a diferença. Cara, olha só. O escapamento aqui é um... Ó, junta aqui 1, 2, aqui tá até quase junto, assim, ó, os 2 cilindros vêm aqui, que junta no outro e... Olha só, junta 3 cilindros num duto, que é o mesmo tamanho do... Não, minto. Ele junta 2 cilindros num e 2 no outro aqui, ó. Não, desculpe, 2 vem... Esse duto tem 2 cilindros, esse aqui tem 1 e esse aqui tem 1 e junta ali. É, mas imagina a diferença do cilindro 1 com o cilindro 4. Assim. Muito grande, Ou né? seja, desenho muito original, né? De carro original. Não é motor de performance na teoria. Até deixa eu pegar uma trena aqui, eu vou mostrar um negócio no outro aqui que eu tava vendo. Aqui, ó. Vamos pegar o pior cilindro aqui, ó. O cilindro 4. Só para fazer um teste, ó. Dá 22 polegadas até o início do cone, tá? E o maior cilindro aqui, ó. Vamos dizer assim, ó. Ele dá, ó, 38. É bastante aqui, mas essa dúvida que eu tô se ele vai, o quanto você vai influenciar no barulho do som do motor. Esse aqui tinha que dar uma voltona grande para ficar do mesmo tamanho. Mas a gente não vai ser tão chato assim, porque esse aqui é só uma picape de teste, né? Mas já é, o fato de eles serem mais longos já faz com que misture menos assim na hora errada, né? Não, e a diferença de duto já é muito menor, né, na verdade. Sim. Mas é que eu tava vendo, esse aqui tem 22 polegadas, esse aqui tem 38. É quase o dobro. Mas lá é muito mais que o dobro, lá é várias vezes, né? Sim. É. Show. Já tá com a tampinha aqui, ó. Vou passar pro outro, ó. Essa aqui é a tampinha da Turbo Smart. Cara, eles têm uma tampa aqui que é um... Não, a tampa desse A tampa original não dá pra tirar, tem que pegar uma chave de fenda pra tirar.
Olha aqui, ó. Que lindo, pronto. Já passei a primeira peça. Isso. Já fiz o início, agora é com vocês. Bora, Aí, ó, pronto, agora é com vocês o resto. Obrigado Agora. pelo trabalho. A maior complicação vai ser a polia do Bira. Porque essa polia foi uma merda pra botar. Aqui, ó. Aqui a gente tem os injetores de injeção direta, ó. Aqui é a flauta, tá vendo, ó? Então eles estão, é uma linha que aqui fica com 3.000 PSI, que é 200 bar de pressão. Então, tá vendo que é tudo de metal aqui assim, ó. A gente botou um sensor nosso, um PS3000, que é um 3.000 PSI nosso. E a linha, ela vem daqui, ó, e vem, tá vendo aqui, ó? A linha vem daqui, ó, e chega na bomba de alta, ó. Então, aqui vem lá do tanque com uma bomba de baixa, digamos assim, a 3 bar. Essa bomba de alta, ela tem um came que está ligado aqui, ó. Aqui pelo furo, ó, tu consegue ver o comando, ó, ali dentro. Tem o came do comando, ó. Então toda vez que o comando gira, ele pressiona 3 vezes por volta, ele pressiona uma bomba mecânica aqui dentro, que pega o combustível a 3 bar e sobe a pressão dependendo do que a gente programa na Feutec, até 200 bar. Então ele pega de 3 sobe para 200 bar de pressão, e aí a linha fica com 200 bar. E aí os injetores de injeção direta, que estão aqui embaixo, ó, a gente vai tirar daqui a pouco, eles entram direto dentro do cilindro aqui assim, ó, nesses furos aqui, ó. E aqui já injetam dentro do cilindro, então é na câmara de combustão. Isso aí faz com que injetar dentro da câmara de combustão faz com que o combustível já totalmente seja injetado lá dentro, ele fica mais eficiente. Uma coisa muito interessante é o seguinte, como tu não injeta no coletor de admissão, no funcionamento normal, tu não precisa de injeção rápida, porque toda vez que tu pisa na borboleta, o adicional que tu manda de combustível da injeção rápida, que chama, ela é porque se perde combustível nas paredes, como não está na parede o combustível não está na admissão, ele vai estar lá dentro do motor, dentro da câmara de combustão, tu não precisa compensar isso aí. Isso é uma grande diferença, inclusive de consumo e de combustível no motor com injeção direta. E também tu consegue trabalhar com sondas mais pobres, que ele realmente assim atomiza melhor, porque ele está injetando lá com 200 bar na câmara de combustão e o combustível não vem assim rolando pelas paredes, digamos assim. Só que ao mesmo tempo tem um problema grave, que quando tu não tem combustível nos dutos dos carros que não tem injeção indireta, por exemplo, que nem o C8, originalmente o Corvette C8 só tem injeção direta. Eles acabam formando uma borra nos Volkswagen, acontece isso aí no Brasil direto, ou no mundo inteiro, né? Aí eles foram lá e adicionaram injetores de injeção indireta, que nem é o caso do Coyote. Eles têm então a injeção direta e a injeção indireta, mas é quase que a indireta, que é o injetor tradicional, ela serve mais para limpar o duto do que propriamente precisaria. Então, aqui é o composto para nós ajuda porque a gente pode botar uns injetores maiores na indireta e aí consegue alimentar a potência que precisar, mas o funcionamento do carro assim, com vácuo, com pouca pressão, é só na injeção direta mesmo. E essa é uma diferença que agora a FT700 está controlando. Ainda está em fase, digamos assim, experimental, porque depende de alguns recursos ainda que nem todos estão disponíveis, mas para quem quiser, já tem bastante gente controlando aí alguns motores com injeção direta. E até dá para dizer o seguinte, esse aqui foi o primeiro ou segundo motor com injeção direta que a gente controlou, né? Na verdade, foi o primeiro ou o segundo, porque na mesma semana o Fischer também estava trabalhando na mesma coisa. Na Europa, que ele fez o motor do Volkswagen, VR6, eu acho. o VR6 Volkswagen. Então a gente fez 2 motores ao mesmo tempo. E aí eu diria que o terceiro foi o DeLorean com motor de Ferrari. Sim, isso mesmo. Outra diferença aqui, ó, original, ele vem um cavalete que é assim que o filtro de óleo no Mustang fica aqui, né? Só que quando vai adaptar nessa caminhonete tem que botar esse suporte remoto que vem aqui e coloca um filtro remoto. Então o filtro na verdade pode ser montado em outro lugar do carro, ó. Aí dá para até botar um filtro maior ali. A gente bota o sensor de pressão aqui para ler a pressão de óleo já também. A gente vai ter que tirar isso aqui e passar para lá também. Tem mais coisa aqui que a gente vai ter que... A bomba d'água a gente comprou então, mas vai ter que usar essa polia, né? Sim. O esticador tem que pegar daqui, essa polia do dumper aqui, ó. Essa polia aqui é uma interessante porque ela é uma polia harmônica que chama, então ela tem uma borracha que separa a parte de fora da de dentro e ela compensa certas vibrações do motor para tirar vibrações harmônicas, né? Então é um dumper que chama. E essa aqui é uma ATI, que é uma das marcas mais famosas, e daqui já sai a correia que vai tocar o supercharger, né? Na verdade, a polia original já tem um dumper original, né? Sim. Mas eu tinha trocado essa para conseguir botar a correia extra
para tocar com a correia grande, larga. Sim, é porque aqui ainda falta a correia do Supercharger. Porque você pode fazer só com a mesma correia, mas ela é pequena e acaba patinando, né? Sim. E acaba perdendo pressão. Sim. Então agora dá para simplesmente tocar a poleia e dar-lhe pressão. Dá-lhe. Agora é a hora da limpeza, ó. Já transferiu então, os injetor de alta, injeção direta, a bomba de alta, as bobinas, vela. Botamos bomba d'água nova. Botamos o esticador já aqui e agora vamos... já tirou aqui Já tirei agora, vou colocar aqui que veio a zorrinho novo, vou botar tudo novo, né? E tô limpando tudo pra ficar... E aí o pepino maior é tirar a polia aqui, sacar a polia. Essa polia vai ser um... Então tá. Nercon. Tem o filtro de óleo. E aí eu calço o motor e a... Então tá. Ó, a gente vai fazer assim, ó. E vai estar entrando o motor na caminhonete. Na caminhonete. Porra! Agora é o seguinte, agora nós vamos aproveitar e dar uma reformadinha, né? Os pontos de ferrugem que o cara não enxergava de cima, agora o cara enxerga, né? É só sujeira superficial ali. É aqui, ó, dá uma olhada aqui, Uma pincelada e já sai tudo. O chassi, mas cara, isso aqui é impressionante, né? Ele transforma. Ele para a ferrugem, né? Vai lá, passa ali pra gente ver. Não, você vê aqui mesmo, Anderson, ele já passou, onde o antigo proprietário, vamos usar esse... o antigo proprietário passou, ele parou a ferrugem. É que quando tá por fora, só enxergar até aqui, né? Aqui dentro não precisa botar. Entendi. Então agora a gente vai passar por dentro aqui, pra dar uma melhorada nessa belezura. Aqui, ó. Olha isso. Cara, ele penetra muito, olha isso. Cara, é impressionante. E realmente para mesmo, né? Porque Para a ferrugem. onde é que tinha passado mais pra frente? Aqui, né? Ali na frente. Isso aqui tudo, né? Aqui por dentro não passou, ó, mas por baixo passou. Por baixo ele passou. E fica... Então a gente vai aproveitar aqui agora antes de encaixar o motor. Então tá, mais umas montadas no motor e daqui a pouco vai indo. Agora o resto da missão já tá tapeado aqui, né? As ferrugens, já né? tá mais bonitinho. Tá tapeado, ó, tá até bonitinho aqui, ó, não tá tão... Já melhorou, né? Só que é o seguinte, vocês estão vendo aqui, ó, essa aqui tá desaparecida, né? Agora ela virou doadora de peças. A Dully do Luiz tá atirada lá um tempão. Pior que tem um motorzão aqui, pra quem não conhece aqui, ó, é bem legal. Aqui, ó, pra quem não se lembra, ó, tem um LS bem bacana aqui, tudo, acho que até forjado, motor forjado, com supercharge, tem 1000 de roda e tem um câmbio 10 marchas. Só que ela serviu agora de doadora de peças porque aconteceu um pequeno acidente comigo ontem aqui, ó. Tava vindo com o Supra, você se lembra aquela vez, em 2024, que eu fui no Helen Import Day lá e fiz até um episódio lá. Cheguei na entrada do evento, bati o cárter embaixo do câmbio e quebrou o cárter. E adivinha, ontem eu tava vindo pra firma aqui, me distraí, peguei tinha um animal morto no meio da rodovia assim, deve ser, sei lá, um animal grandezinho assim, pegou embaixo, foi assim, aquele barulho estranho, mas já tava morto, né? Sujou tudo e eu achei que não tinha dado nada. Aí cheguei na firma que assim, pingando óleo. Aí fui olhar o cárter embaixo, amassou, não chegou a rasgar, tanto que não perdeu todo o óleo do cárter do câmbio. Cheguei na firma, só que agora a gente foi pedir o cárter, tá demorando uma semana para vir. E eu preciso funcionar os negócios do Supra aqui, até porque é um dos poucos carros que eu estou usando bastante no dia a dia. A 150 tá parado, a Mercedes tá parado, o Corvette tá parado e a gente precisa ressuscitar o Supra. E o DeLorean eu vou te falar que eu não tenho coragem de andar com ele na chuva. Então o Supra ainda tem um pouco de menos, já perdi esse medo aí. E aqui o cárter, ó. Tá todo amassado. Agora é o seguinte, ó, no momento tenso da história aqui, vamos organizar a ordem de ignição, vamos tentar não errar nessa aqui. Porque lembrando, esse motor aqui é um GF150. Qual que é a ordem de ignição? Não deixa o Cameron pesquisar aí. Não, na verdade esse aqui tem a ordem de ignição do Ford 302,
da ordem de ignição do Ford antigo, assim. Não lembro qual que é, eu não tenho na minha cabeça pega aí, vamos procurar então. a ordem de ignição, mas no software tá certo isso. Tá. Aí agora a gente vai abrir a ordem de ignição do software. No software tem uma opção que é para Coyote mesmo. E a opção de Coyote é a opção do Mustang. Ah, então tá, então fica um pouco mais fácil. Então Exato. aqui, ó, ele tá com Ford 351, 400 modular e Porsche. Isso. Aí que é 1, 3, 7, 2, 6, 5, 4, 8. Sim. E o certo é Agora vai para essa o de baixo aqui, ó. que é do Coyote, 154. Que aí ele inverte, ao 5 vai pro outro lado. Ele inverte os pares, na verdade. 5 e o 7. Ah, ele inverte tudo? É, Aham. Então ele vai mudar, ele muda toda a ordem. Vamos selecionar essa aqui, ó. Tá. é isso. Agora vamos ver se a gente não tá com os ângulos avançados aqui, ó. E agora vamos cruzar os dedos. Agora eu vou mudar a ordem de ignição certinho para não dar erro, né? Vamos deixar isso aqui certinho. Como aqui tem um monte de ângulo avançado por causa dos injeção direta, da indireta e do outro, tem que fazer com calma aqui. Então, quando vocês... Parece que vai o motor pro lugar agora já, né? Já tá com damper. Um ajuste de precisão. Agora eu vou ter que botar na... Porque não falta muito pro motor baixar, na real, né? Ele tem que ir pro lado, né? Ele tem que ir pro lado, ele tem que ir 2 polegadas pra lá mais ou menos. 1 polegada pelo menos. Então tem que tirar toda a travessa daquela parte de cima, né? Não, mas não é o fim do mundo. Aí tá fácil. Se o engenheiro Felipe falou, então... Se a gente corta o C8, não vai cortar F-105, uma picape velha de $500 aí. Quanto era quando foi a picape original? Já acabou a garantia, né? Então É, tudo bem. $500 ele pagou nela, eu acho que foi, não foi? Um pouquinho mais. Foi mais 750. Não tem garantia, comprou um pouquinho disso? O checkbook do Anderson olhou a saída do valor dela, mas ele só notou 500 da saída, né? Porque é psicológico. Ah, não, só paguei 500. Claro. Isso mesmo. Quando? Frochei. Como é que é? Não é quanto tu pagou no carro. Não, desculpa, é quanto tu pagou no carro originalmente. Esse é o teu cálculo, Não é assim. quanto Isso aqui eu chego no posto e digo, picape de $500, assim, não. Porque o cara botou uns dezenas de milhares de dólares em cima. Mas... A picape continua custando 500, né? Mas vou te falar, foi uns carros que mais me alegra aí de andar e curtir, fazer um monte de coisa com os guri ali. E... Subir a entrelinha ali, senão vai estourar. Ó, só. Espera aí que eu subo. Ele tá atravessando. Aí. Aí, ó. Vou guardar se a gente quiser voltar ela original, né? Só soldar de volta. Só soldar de volta, né? Aí, ó. Agora tem uns ajustes técnicos aqui, ó. Recursos técnicos de última geração. Oi, agora. Aqui, isso. Essa aí hoje, essa Globo não mostra, né? Essa Globo não mostra. Anderson, Oi. acabou a má notícia. Amar. A má, que eu tô coçando pra cacete com essas porra desses troços aqui. Tá, então tem boa. A boa é que deu certinho. Olha lá o amassado. Ó. Aqui, ó. Perfeito, tá um dedo longe. Entendeu? Agora o que eu vou fazer? Aqui ele tá encostando, tá vendo? Tá. Só que o que eu vou fazer? Eu vou apertar ele lá em cima, vou tacar a cinta aqui, puxar, ele vai puxar pra cá. Entendeu? Só que eu vou apertar ele lá em cima. Mas Tá, passando. abrimos o escapamento. Tudo bem que nós vamos ter E que aqui, fazer. isso aqui, vamos virar essa A gente travessa? vai virar ela. Ah, mas se bem que aí vai bater no escape lá, ó. Cara, o Felipe falou um negócio que é verdade. Quando os caras, Ah. quando a gente assistia aqueles Discovery, eles faziam isso aqui, ó, eles faziam de tubo de redondo e faziam ele pra cima e voltando. Como é que Aí- chama? Será que não tem isso pronto? Eu acho que isso aqui tem pronto pra passar escapamento. Eu acho que isso aqui tem prontinho pra você passar escapamento aí. É.
tiver, é melhor ainda. Aí, o que arrancou um pedaço mesmo? Dizia, talvez overnight, não? Bom, Deixa eu procurar isso aí antes. enquanto você procura isso aí, eu vou apertar então agora aqui, vamos... Nós amassamos, cortamos aqui e amassamos aqui, né? Aí vamos fazer o reforço por trás lá do chassi, pra não ter problema, né? E aí aqui tá, ficou um dedo fora, aqui tá tudo espaçado e agora só aqui que a gente vai puxar. A gente vai puxar agora pra não ficar encostando e essa travessa que o Anderson vai procurar agora, que ela escape do escape. Sim, acho que nós temos duas mangueiras então. Ó, já temos um bom progresso aí, ó. Já tem um chicote no lugar, coletor, Bico, os bicos tanto de injeção direta quanto indireta, tudo montado. o motor, lá a parte de baixo tá montado, só falta Embaixo tá tudo escapamento. pronto, só falta escapamento. Agora aqui falta botar o Super Charles. Ah, e a polia na frente ali. A polia já botei. Ah, é, Tá já tudo tá, pronto já aqui. verdade. Já com as correias já. Aham. E aí esperando chegar O quê? a polia da maldade. Não, mas esse aí não vai chegar hoje. Então a gente vai montar assim a polia Não, da dá pra maldade. montar do jeito que tava. Sim, monta do jeito que tava, porque a polia com mais... A gente viu aqui tem uma polia 4 polegadas essa aqui. A gente pediu uma 13,5 polegada. Segundo o Felipe, é o máximo que dá de RPM, assim, pra ela. Essa polia aqui, ó. Ela tem 4 polegadas, ó. A gente vai botar uma de 13,5. Aí com isso, girando tipo 7,5, vai dar o limite Vai de dar rotação limite do ProCharger. Com isso deveria dar uns 20 PSI, mais ou menos. Talvez. É. Vamos ver. O legal é que vai dar mais de baixa também, né? Já tudo Claro, pega, né? claro. O legal é que as bobinas aqui é tudo uma de cada sabor, assim. Sim. É igual os parafusos dela. Não, tem só uma ou duas diferentes? Duas, eu acho, uma. É igual os parafusos dela. Duas. Pra combinar com os parafusos, né, Arconto? Tudo parafuso diferente? Todos os parafusos diferentes. Bom, tá. Já sei. não posso- Em minha É que- defesa, é que eu não botei posso- um parafuso em cada dia. Não posso falar nada, porque é assim. Tá. Então, mais algumas horas a gente bate arranque aí. Isso. Não, agora se... Só que nós vamos ter que ligar nos 4 em 1 direto, No né? tubo, vai ser no tubo. toco, assim, né? Pra escutar ali o... E aí depois... Só pra variar, né? A gente sempre tem que... E ainda tá pra chegar hoje o cross member ali pra poder fazer o escape, ligar o escape. Show. Ó, já temos ProCharger. Já tá o chicote ligado. Pressurização nesse lado. Então o que falta agora? Óleo e água. Olha a água. Ih, então vamos bater arranque aí, ó. Óleo e água. Quase antes do almoço. Quando demorar pra buscar o almoço, a gente bate antes do almoço ainda. Não, se bater sem ele infarta. Ah, é. Olha aí, ó. Eu fiquei olhando, mas que caixa é essa? Eu acho que o Felipe tem algum convênio com alguma empresa de negócio de Ford, porque se tratando de Ford, Tudo é rápido, né? tudo é rápido. Agora vai pedir um Ah, Chevrolet, olha aquele aqui, Chevrolet ó. pra ele pra tu ver. É 10 dias pra chegar. Isso aqui, ó, é pra suportar o câmbio atrás ali no chassi, né? Que era uma peça enorme, assim, e tava batendo no escapamento. Opa, é forte, vou testar. E aí, ó, ela tem... Ah, aqui, ó, olha que legal. Bateria, hein? Cara, agora com a sua cabeça de engenharia, olha isso aqui. A correia passando por cima e por baixo da polia. Eu nunca vi isso na minha vida. E o Arconto falou que é normal. Cara, eu sei o seguinte, ó, não patina, tá? Pois é. Então não reclama. Porque eu já tive carro, já vi carro assim que... Bom, pega a picape do Luiz ali, Toda hora. é um inferno. Às vezes assim tu faz, na teoria, tudo bonitinho e patina. Tinha um Camaro, aquele Camaro do Danny da Proline aqui. Sim. Cara, ele comprou 5 suportes, mudou tudo de lugar e só patinava. Então vamos só agradecer que funciona. É, não, ele falou assim, tá assim. Eu falei, então deixa assim. O time que tá ganhando não mexe, mas... Cara, Tecnicamente olhando, não, mas... assusta. Fala, pô, Mas por que essas passa? correias tão delicadas, cara. Puta São. merda, isso aqui pra patinar é um saco. Quando começa a São. patinar, tu vê, essa aí é até velha, ó. Então o não Luiz vamos, tinha que... então Luiz não tinha vamos nem mostrar, que pode ser que seja um recurso técnico. É, talvez foi de propósito. Mas que nem pega o Luiz tinha uma época que ele andava com uma no porta-luva, assim. Tem, na picape tem É. duas. É, Na picape do Luiz tem duas. O Felipe veio aqui e falou que na dele também ele anda com a polia, com a correia dentro. Eu falei, então deixa assim. né? E vambora.
Agora vamos botar o óleo aqui, ó. A gente vai botar o 540. Esse motor originalmente é 0,20, que é um óleo muito fino até. Mas como ele já tem mais folga, ele já tem mais folga de pistão, é um motor feito, biela forjada, pistão forjado, se coloca um pouco mais assim. O pessoal que fez o motor me recomendou isso aqui. E, obviamente, o Liquimole aqui, que é o óleo que eu uso em todos os meus carros, né? Ali, ó. O bom desses galão aqui é que não precisa ficar enchendo vários aqui, tu vai colocando. Quantos litros vai aqui? 9. Vai inteiro esse aqui? Vai, desse daí vai mais 4. E uma coisa interessante, ó, quando o motor é feito, retificado 0 assim, não se bota o aditivo, porque tu quer que, na verdade, o motor faça o amaciamento, né? Então a gente vai andar aqui umas 500 a 1000 milhas com esse motor, sem botar aditivo. Quando ele tiver amaciado, vou trocar o óleo de novo, boto esse óleo fora aqui, e aí coloco o aditivo, o sulfeto de molibdênio, que é o nosso aditivo lá, aquele que a gente vende no Brasil, que é fantástico. Aqui a gente estava vendo o nível do óleo do ProCharge, porque ele tem um óleo nele mesmo, acho que é uns 500 ml que vai ali dentro, né? Mais ou menos. Nas engrenagens. Não tem bomba nem nada, só para lubrificar as engrenagens, né? Será que a bomba de alta de pressão vai mudar os ângulos de referência? Mudou o comando? Não, acho que muda só a ordem de ignição, acho que eles devem ter os PMS no mesmo lugar. Talvez isso dê um... Ai, meu Deus. Daqui a pouco, daqui a pouco eu já lhe falo, né? Vamos descobrir. Nós vamos saber daqui um pouquinho. E vamos descobrir se é a ordem de ignição errada ou a bomba errada. Ah, sim. Não, a ordem eu já botei ali. Ah, pelo amor de Deus, se errar isso aí em 3 em sequência, eu me aposento. Melhor não falei isso. Só por acaso. Dá pra sentar lá dentro e tentar bater arranque? Pode sentar, tem 2 braçadeiras para apertar aqui. Mas... Olha se o sensor de pressão de óleo tá ligado e pressão de alta. Sim. Bem, PC. O sensor de pressão de óleo dela é onde? É o da frente aqui, né? Vou ligar a chave, tá? Alternador ligado, arranque ligado. Super Charles ligado. Bomba, olha, bomba de combustível não tá Tá vazando. passando combustível aqui em cima. Aonde? Nesse feed. E aqui também. E aqui também, pera aí. Ué, vazou aonde? E aqui também, peraí. Ah, tá frouxo aqui. Não, peraí. Desliga aí. Mas eu não mexi. Tá frouxo? Cadê? Combustível? É. Mas estranho, tá vazando em cima. Sim, Estourou o ringue. estourou. Como ela é um negócio de... né? Tem qualidade ali. Como que é o nome do site? Um kit Não. deles. Essa aqui. Mas um kit deles? Essa aqui. Com as mangueiras, um esse kit tu deles. comprou no chinês. Mesmo aquele embaixo da MME, não. Ah, é? Então... Mas, ó, Não, estourou o ringue. desculpa. Algumas coisas é importante ter boa qualidade, algumas coisas. Algumas, não todo. Beleza. E agora nós vamos ter isso. Tá. São 2 então? Preciso de uma... Esse aqui? De uma 90 e dessa aqui. Essa que tem na Proline? Pode dizer. É 8 ainda? Então eu tiro aqui, tu vai lá ver? Faz favor. É Lego de... Esse é o famoso Lego de adulto. É um guidão. Botar no jet ski. Vai ficar legal. Até o Anderson resolver desmontar de novo. Porque para desmontar, basta estar funcionando. O escapamento deve pensar assim, cara, decida o que tu quer, cara. Tu quer que eu vá pra lá ou que eu vá pra cá? Agora é o seguinte, eu vou botar a sonda, empurra para um lado, para não pegar no chassi e empurra para o outro. Pra não pegar a sonda e assim, aí vai. E assim vai. Quer que eu gire, hein? Já foi. Deixa eu virar o fio pra mim. Agora... Não vai ficar pegando esse fio ali? Não, olha lá. Foi pra cima. Fala sério. Aí, ó. E aqui a gente vai tirar agora isso aqui. Tecnologia. O braço, ó. Que a gente comprou ontem, isso aqui, ó. É tri.
E ele vai assim, ó. Aí com essa levantada aqui, ó, ele consegue subir para livrar o escape aqui, ó. Esse aqui vai livrar o escape aqui embaixo, ó. Só que vai ficar um pouco em cima ali ainda, vai? Não. Não? Não vai porque você tira o calço. Ah, Tu troca o calço e ele joga mais pra cima. joga ali. mais pra cima. Aham. Boa. Ah, trocar o do motor. Do Aham. câmbio. Do desculpa. câmbio, troca. Vai trocar tudo, ele vai jogar bem lá pra cima. Que legal. Ah, tem que cortar essas. Não, de cima é parafusado também. É. Esse é tudo parafusado. Esse aqui que vai ter que furar. Por isso que eu ia trocar agora, mas como o ar-condicionado já tá chegando, Sim. E a gente tem que funcionar nos coletor, né? Como é que não, já funciona nos como é que não vão funcionar nos coletor? Dale. Dale nos coletor, E aqui tem uma coisa, ó. Aproveitando. O escapamento, o abafador é num lado só, né? Só que olha só, ele vem desse lado, então esse duto aqui, ó, do coletor até aqui, ó, ele tem esse comprimento, né? E esse duto aqui, do coletor até aqui, ele tem que vir até aqui, fazer uma volta e vir. Então ele tem um comprimento maior. Isso dar um barulho diferente dos dois lados. Só que qual que é a maneira de deixar os dois comprimentos igual? Uma era fazer o escape pra cá, mas aqui tem o tanque, ó. E aí esse abafador, ele junta eles aqui e daqui, beleza, sai junto, né? Só que a gente tive uma ideia, ó. Tá na caixa lá, né? Legal. Que é isso aqui, ó. Que é uma maneira de tu ter de tu compensar na mesma distância, dois tubos, ó. Esse tubo aqui, ó, tem um comprimento, e esse aqui, ele dá uma volta aqui, ó, e tem bem mais comprimento. E aí, só que isso aqui é o seguinte, isso aqui substitui o abafador, aí fica cano reto mesmo, né? Aí, ó, a ideia desse aqui era colocar, acho que assim, ó. Só que o que ele ia ficar, ó? Ah, ele fica no lugar disso aqui, ó, tá? Não, mas não, tá ruim isso aqui, mas não dá. Porque esse aqui é o mais curto, ó. Ah, será que... Ah, não, tem que ser... O X é depois de igualar. depois de igualar. Claro. Aqui não é um X, é um H, ó. Então ele faz o H depois de igualar. Então, ó, um é, digamos assim, e o outro iria pra lá, ó. Eu quero medir um negócio. Vamos ver a diferença dos dois dutos aqui, ó. Esse aqui que é o curto, ó. Ó, ele tem 37 polegadas. E o que é o longo, vamos ver como é que eu vou medir isso aqui. Vamos ver aqui. Meus métodos de medição aqui não são os mais precisos. Tem que medir pelo centro do tubo, né? ...72 polegadas, tá? Caramba, bastante diferença. De 37 menos 72. São 35 polegadas de diferença. Agora vamos ver se isso bate aqui, ó. Que é... Vamos dizer assim... Ele tem que chegar... Ah, tem que chegar até aqui, vamos dizer assim, ó. Então... Aqui... Bah, isso aí. 33 deu aqui. Então ele compensa exatamente isso. É isso aí. Então ele, na verdade, ele substitui esse abafador igualando os comprimentos até o X. Falei errado, não é o X, é o H. Então tem vários tipos de tu equalizar os dados, né? Os lados do cilindro. O H é um tubo assim que equaliza. O X é que nem aquele que vem em emenda assim no meio, que assim faz um cortinho no meio. E tem o duplo Y, que ele junta em um e separa em dois de novo. São três maneiras que eles fazem. E agora tem o Z. Ah, e tem o Z. Tem o Z. Z, o H, o X e o duplo Y.
Cara, e a tua M5 tá perfeita É? pra botar o Z, porque o escapamento tá direto. Não. A menina tem que arrancar uns pedaços. Então tá, agora só que é o seguinte, eu não vou botar esse aqui agora, porque esse aqui vai ser uma gritareda, porque esse abafador aqui já vai ficar bem mais alto o barulho com esse escapamento aqui, eu acho. Então eu vou deixar com esse abafador primeiro, depois a gente decide se troca ou não. Porque a outra alternativa é botar esse aqui E puxar os dois tubos e lá pra puxar trás. o tubo lá pra trás, mas aí não é muito fácil, né? Cara, mas ia ficar do caralho as duas ponteironas aqui. Aí viria... Porra. Mas aí vem com eles... Vem aqui, ó. Ele sobe aqui, ó. Ele sobe aqui Sim. e vem aqui, ó. E Ele vem vai vir pro- aqui, sai aqui e faz aqui, duas, uma de cada lado. Vamos por partes. Vamos primeiro ligar assim no tradicional pro lado aqui, que é o que temos, e vamos descobrir a diferença que vai dar sem essa equalização. Isso aqui fica guardado. Essa Xing Ling do Arconda, eu vou falar um É, negócio. mas tá vazando a outra? Vazou essa, tem vazou de trás lá. Meu Deus. Nossa, tá Só, rangendo. só falta a força do mecânico. Porra. Quer que eu ligue a bomba ali? Tá ligado? Como é? Ah, tu ligou direto? Liguei- a chave tá ligada, tá aqui, ó. Tá com pressão. Não, mas é que ela... Então liga, eu não liguei ela, só liguei a chave. Liga ela pra ver se não vai vazar mais, então, se der mais pressão. Ela não tá ligando no pós-contato, não? Ela fica ligada 3 segundos e desliga. Ah, entendeu? Eu entendi. Achei que ela tava ligando no poste direto. Mas tá... Tá acionada? Não, ela ficou pressão ali, não baixou a pressão. Aqui não vazou, aqui não vazou. É, tem pressão aqui. Aqui também não vazou. Lá atrás não vazou. Não vazou. Podemos tentar Então- ligar então? Igual o pica-pau quando ele tá descendo lá. Tem certeza? Funcionar. É isso, funcionar. Como é, Felipe? Se funcionar? Igual o pica-pau. É que tá dando pressão na linha de alta. Eu escuto um tec-tec-tec-tec quando tu bate a range. É. Deve ter algum tucho. Deve ter algum tucho carregando. Posso ir? Não. Aqui mesmo. Não deu pressão de óleo ainda. Não tem que sangrar a flauta ali, dá um... Não. Te lembra do injeção direta? Nesse carro não tem nem como puxar ela. Tá, vou mais um pouquinho. Ah, começou a dar pressão de óleo. Bota. Liga os primários. É. Vou botar pra bater arranque no... O Denis tá esperto nos... Você encheu de combustível? É porque vazou um pouco. Não, mas eu sinto agora. Tá vazando aqui um pouco, ó. Vazou de novo? Eu vi pingar alguma coisa aqui, não sei onde é que foi. Tá vazando? Tá minando um pouquinho, mas pouquinha coisa. Vamos ligar e depois tem que tirar tudo de novo. Cara, já tá apertado. Pá. Isso aí é Conexões Tabajara o nome. Ele foi buscar na casa dele da Amazon. Ah, mas daí eu vou trocar pro Tabajara. Como diz você, vem o kit. O kit vem tudo, olha lá, a caixinha lá. Kit Tabajara. Agora eu botei pra bater os bicos de injeção indireta na baixa. Vamos lá? Ó, Ronco de carro agora? Quis nascer. é que não tá dando injeção na pressão na bomba de alta ainda. Não tem lugar pra dar um tss nela, não tem um... Pra mexer nela vai ter que tirar o coletor lá embaixo. Ah, tá. Não, mas na conexão ali da bomba. Tem que Não, tirar- na bomba. Não, mas se arrancar na bomba não adianta, não sangra. São duas flautas, tem que sangrar lá dentro. Será? Dá uma afrouxadinha nela ali só pra ver, tu não acha? Cara, não, bom, eu frouxo, mas não... Vai.
Tava... Tá vindo, vai. Não, tu já apertou de volta. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou botar combustível na bancada B de baixa só. Foi, tá fechado. Posso ir? A pressão de óleo é boa, hein? É boa, né? 100 PSI. Não é normal. Viu, né? Nós só não tá subindo pressão de bomba, ó. Talvez a gente tá com os ângulos errados. Eu acho que os ângulos da bomba estão errados. Ah, vem cá, vem cá. Olha só, eu tive que botar a bancada de port injection pra funcionar porque não tá dando pressão, ó. Eu acho que os ângulos da... É diferente, agora como é que a gente descobre isso, será? Talvez tem 4 passos, sei lá. Não, 3 não. Será? Ah, agora vem. Aí dei porção. Agora é só desligar. Agora é desligar a bancada B, né? Ah, é. Aí eu chutei, na verdade, 40 graus e Pra pra menos, assim, tava... adiantou. Então. Botei um número menor, adiantei. É. Pô, sempre tem uma coisa boa, né? A ordem de ignição tava errada, tava certa. Entendeu? A ordem de ignição tá certa. Oi? A ordem de firing order. A ordem de ignição tá certa agora. Ó, agora é a partida número 3. A primeira a primeira tentativa não tinha pressão de injeção direta. Aí a segunda a gente botou pela injeção indireta para funcionar e agora a gente mudou o ângulo ali da bomba de alta para chutamos menos 40 graus e deu bom chute e agora deu pressão de alta. Prontos? Ó. Tá até mais alta a pressão ali, ó. Hoje tem que mexer mais ainda, agora tá bem no love. Não, mas tá bem estável, ó. Ah, cara, o barulho não ficou tão alto. Não, pô. Vai ser. Ó, pressão de óleo 100 PSI. 7 kg de pressão de óleo. Oi? 100 PSI de pressão de óleo. Tá lenta. Precisa de escapamento pra quê? É. Olha só. Temperatura do motor, tá ligado? O sensor? Sensor de temperatura. Ah! Mudou o sensor de temperatura? Mudou. Mudou, né? Marcos, mudou o sensor de temperatura. É, tá lendo errado aqui. Tá lendo 25 Fahrenheit. 25? É, que mudou o sensor, deve ter... Não, o sensor é o mesmo. Tu não tinha botado um... Nós não tinha trocado por um... O quê? Nós não tinha trocado por um GM, por exemplo? Não. Que correia que tá gritando? A do Supercharge? A do turbocharger. Ah, mas tem que apertar então, né? Nossa, ela Não tem como esticador. apertar. Ela tem um esticador automático. Isso é praga de nós ter falado da picape do Luiz. Foi falado da picape do Luiz, tá vendo? Ó, Viu? Ó, o sensor, aquele sensor de temperatura traseiro do cabeçote, Sim. eu tirei de lá e botei pra cá. Sim. E liguei. Ele tava ligado, não tava? Então pronto. Onde é o outro Liga a sensor? ignição, ver qual é a voltagem dele, pra ver se ele tá em... Onde é o sensor de temperatura dela que eu não lembro? Aquele do cabeçote? É o do cabeçote lá atrás.
que vai no mesmo plug que vai no sensor do Vira, né? Tá do lado. Sim, é o mesmo plug. E tem vários plugs igualzinhos em volta. Será que tem algum plug que cabe igual? Não sei. Ele tá marcando 25, estranho. Eu acho que esse é o mínimo. Tá. Não, tá desconectado. Tá desconectado. Então, aí. Arconda, então é isso mesmo. É outro conector? Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui, vamos lá. Ele parece estar desconectado mesmo. Vamos lá, é porque tem um monte de tomada solta que não utiliza e que ele... O resto tá tudo certo, pressão de óleo. Anderson, eu vou conectar ele agora. A outra tomada que é igual, pera aí. Vê se Agora foi. deu. É isso aí. Tem duas tomadas igual ali atrás. Tá. O resto tá tudo certo. A outra eu não lembro o que é. Não, mas tá tudo certinho. Tá? Agora... Isso você fez. Vou ligar de novo, tá? Isso você fez Pode ir? direitinho. Isso. O ronco desse carro, agora sim! Aí, 1, 2, 3, trocando os comandos ali, ó. Não! Cara? Ó, quando vai entrar no Amazon ou no eBay, Tem no eBay. então, Tem ele no vai eBay. comprar os comandos do Mustang agora, vai. Tá bom? Parabéns. Funcionou. Daí. Funcionou. Agora levanta e vamos fazer embaixo. Agora vamos fazer escapamento. Agora entra em Só cena. detalhe. Temos que ver ali o suporte também. Se Já, não, o suporte eu vou colocar Tá. agora. Agora, porque assim, ficou os dois 4 em 1, o barulho é estranho, mas não tá tão feio. Mas a hora que juntar, vai mudar. Aí, funcionou. Realmente o comando ele tem uma posição um pouquinho diferente do F-150 lá. A posição base dele é diferente. Até que bonito os cones aqui dentro, cara. Se for ver. Você viu aqui? Olha só. Tem o cone ali, ó. Mais o quê? O que eu tô pensando aqui, o tubo que vai aqui. Se eu fazer a pressão, será que entra ali? Se é interior ou exterior de 3? Temos tubo de 3. É só furar e botar isso aí. E a altura dela ficou onde? Tudo certo, cara. Acima Ficou aqui? perfeito. Tá tudo meio assim É mesmo. normal, né, Davi? Desse ano é assim. Sei desse ano, né? Assim. Meio tortinho, não joga aí por lá um pouquinho. Não esqueça que o professor da engenharia foi o professor Girafales. Ah, não, é o mesmo. Solda. Não, ou seja, aqui a coisa é o seguinte. Eu poderia soldar aqui um pedaço e quase vai ficar certo. O único problema vai ser que o coletor vai ficar mais longo ainda. Ou seja, para tirar depois não sei se vai dar um problema. A mesma coisa é esse. Esse se eu soldo aqui Mas- e faço em uma peça só, Tu acha que precisa separar em peça? bom, ele sai para baixo. Ele sai pra baixo. Também Não vai acho. dar estresse não, cara. Dá-lhe. Porque aí a gente vai usar essas peças aqui, inclusive, ou não? A flange sim, né? Não, mas até... Bom, é que esse aqui não dá aqui, né? Não, tem que ficar Sobe separado. ali, Denis, sobe a ponta lá. Tá vendo? Aqui. Aí. Não, mas ele tem que ir mais para lá. O outro tava bem perto aqui. Opa! Pô, vocês não querem deixar eu furar aí não e botar o suporte? Tá, faz isso. Não, até Vamos que dar um jeito depois. Até que ele chega perto aqui, ó. Né? Eu acho que ele chega ali, ó. Vamos ver. Mais ou menos, mais ou menos. Dá-lhe. Licença. Tá, por aí depois. Tudo ficou curto, né? Entendeu? Sim, mas aí... mas aí dá pra
Aí, ou pega aqui, ó. E a mesma coisa é esse lado, se você olha o outro lado tá um pouco desfasado as duas. Então eu quero fazer isso mesmo, só reduzir ele, para ficar os dois bem mais perto. Para dar uma pequena curva e ali ficar melhor. Ou senão o tubo vai ficar torto ali, do outro lado. Olha de frente do outro lado. Ou talvez tenha que ver se não dá esse trecho aqui, ó. Corta aqui e aqui, ó. É, mas aqui, essa curva não é suficiente. Igual eu vou ter que estender ele um pouco. Aqui, ó. Ah, não é. Cara, mas é... Sim, é pouco, mas se eu soldar assim, vai ficar torto. Não vai ficar lindo assim, você. Vai ficar o quê? Lindo! Cara, mas eu vou te falar, quanto mais curto aqui, melhor, porque na verdade mas vai dar se menos eles diferença. não soldar, não vai ficar lindo. Não, mas... Como vai ficar, Felipe? Eu nunca vi um lugar que tem mais titânio do que inox. Viu? Mas como que vai... E tem mais quê? Vai ficar lindo, não vai? Aqui, ó. Melhor titânio que inox. Esse escapamento, ele tá na altura certa lá? Tá. Sim. Tá faltando assim, mais ou menos. 1 polegada quase. Sim. Tá, bom. Hoje em Jitsu Dinas. É, ó. E esse tubo tá aqui. Eu poderia fazer um reto assim, mas vai ficar torto também. O ideal seria pegar aquela curva como falei. Trazer até aqui e aqui fazer um pequeno S assim. Ah, eu Tu acho. viu Mas aí tu não viu faz até às 6 da tarde. Não, Vamos fazer até às 6 da tarde aí, que... Minha opinião. Cara, honestamente, se ficar aqui um pouco torto e esse aqui assim, não, ninguém vai deitar aqui embaixo e olhar assim. O que vocês acham? Sim. Os olhos não vê, o coração não sente, né? É o psicológico que sabe disso aí. Explicar pro cérebro. Não, é isso aí mesmo. Isso é assumindo que o novo Cross Member vai dar espaço. Ah, a sombra deu ali. Deu. Eu passei com a facada por cima, ficou perfeito. É que o Denis insistiu muito para eu ligar de novo, só pra gente ver se tá tudo certo mesmo no motor, já que o Arcondo foi buscar uns tubos lá na casa dele. A gente descobriu que o Arcondo, na verdade, quer aqueles tubos, porque eu vou mostrar um negócio pra vocês. Cadê? Tá aí, cadê a Ranger? Tá atrás da minha. Tá atrás dele lá. Nós vamos ter que mostrar um negócio pra vocês antes que o Arcondo venha aí. Mas antes disso, vamos dar uma ligada aqui. Tomorrow is fired up. Cara, que do coletor, caralho o ronco dessa porra. Acharam esse coletor ainda? Chega a estufar, tu viu? Viu que estufa? Um X só e 2 tubos lá pra trás. É só um X no meio, 2 tubos lá até no final e dá. Coloca essa garrafinha na Silverado ali fora, vamos ver se faz a mesma coisa. É. Na Tu Silverado? viu que a admissão, eu vi lá de dentro, a garrafinha subia assim, né? Estufa. Estufadinha a admissão. Tá? Isso aí. Muito bom.
Caraca. O motor novo tá... Nem uma fumadinha aí. Ai, que loucura. O que é, Felipe? É um motor o quê? Então tá, agora é o seguinte, ó. O Arcondo vai fazer um overnight aqui. Foi fazer um overnight na casa dele pela terceira vez hoje. Agora, mostra lá por que ele não quer mexer nos Vamos escapamentos. falar mal do Arcondo enquanto ele não tá no... Aqui, ó. Vamos falar mal Sabe dele. por que ele tá fazendo todo um esforço para não cortar esse escapamento? Porque, na verdade, quando ele foi me pedir todo cachorrinho, assim, molhado... Igual o Chaves. Não, quando ele foi me pedir, o que tu vai fazer com outro motor, né? Aí eu disse, cara, nem sei, porque... Não, porque de repente eu tinha uso. Então tá, tem o motor. Aí dei pra ele o motor. E aí ele vai botar onde? não deu 7 horas, ele apareceu com uma encrenca, né? Olha aqui, ó. Não vem não que você ajudou, Felipe. É. Ajudou sim, você que deu a ideia dele comprar essa. Não. Splash, você falou que tinha que ser. Não, isso é o quê? Tá escondido aqui, ó. A ideia foi do Felipe. Não, aí... A ideia é do Felipe. O plano do Arcondo é o seguinte, ele compra um carro muito barato, ele faz alguma coisa e vende ganhando dinheiro, né? E aí ele acha uns trouxas que nem eu, esse tipo de coisa, e vai Você, vendendo. o Leandro, olha, tem mais um, Leandro. O Leandro é outro, comprou também outro aí, ó. Caiu no golpe do Arcondo. Pá, mas olha só, judiadinha aí, meu. Batidinha de... Ah, isso aqui eu já tô vendo ele fazer um ciborgue ali na árvore. Isso aqui vai ser um ciborgue na árvore, esse aqui é o martelinho. 2 farol da China, que já é, né? Mas vamos só trocar. Mas o interior tá impecável. O interior tá impecável? Tá. Meu Deus. Cara, olha a sujeira disso aqui, ó. Meu Deus. Não, e pior é o seguinte, ele vai dar um talento nisso Vai ficar bonito. e vai nos enganar ainda, a gente vai achar legal. Olha só, e é uma splash. Caçamba de... Ai, tem até... Vamos ver, ó. Ai, tem um carpetinho Tem ali, Porra. Tá chique? Aí, e aí a ideia do Arcondo é o seguinte, isso aqui é um 4-cilindro manual. Ele vai botar ele vai botar o 10 marcha com o motor que saiu da F-150 ali. Só que ele vai ter que parar de fumar aquele motor ali, né? Mas aí é com ele. O problema é dele agora. É. Ou ele vende fumando. É um óleozinho ali. Ah, tô vendo já o Arcondo botando... E pior é o seguinte, quando ele bota na cabeça que ele vai fazer, né? Não, esquece. E não é... Aqui, ó. Mas aqui é apertado, hein? Botar um coiote aqui. Vai. E ele... Mas não tem nem caixa de roda. Não tem não. Ah, não tem caixa de roda. Bom, vai sair tudo disso, né? Que loucura. Então tá aí o plano do Arcondo. Aí o que ele vai fazer agora? Vai fabricar um escape lá para não precisar usar os escapes do outro para sobrar para ele aqui. Pra sobrar pra ele aqui. E hoje é quarta de noite aqui, né? A meta amanhã de manhã, nós vamos chegar aqui, vai estar assim e vai estar pronto o escape. Vai estar pronto o escape. Então tá, vamos lá. Chegamos agora aqui de manhã, o Arcondo cumpriu mesmo o que tinha falado, ó. O que ele fez aqui, ó? Realmente jogou o abafador um pouco mais pro lado para alinhar esse tubo aqui, aí ficou um tubo reto, não precisou fazer curva nenhuma. Que nem ele falou mesmo, ele soldou aqui direto no coletor, porque é só um trecho a mais, então se precisar tirar o coletor, solta aqui, solta o coletor aqui, sai para baixo, então e é tudo livre aqui embaixo, então não vejo a razão de botar uma V-band. Aqui tipo com a solda daquela que o cara fez no carro ali, que ninguém nunca vai ver, mas a gente bota na câmera aqui. Isso é bom, a hora que passar na lombada vai lixando, é pra proteger, você não entendeu. É pra proteger, vai lixando. Cara, mas tem coisa que, tem carro que é uma obra de arte, tem carro que tem que funcionar. Tem que funcionar. Isso aqui não adiantava ficar fazendo um monte de coisa E isso aqui também ficou muito bom, né, cara? essa barra aqui, o Felipe achou que substituiu, ele, olha só como livrou tudo aqui e prendeu o câmbio por cima. E agora a gente botou o abafador que tava. Eu tô muito curioso para ver se mudou muito o som, se ficou muito alto, porque isso aqui, o problema, se isso aqui deixou muito alto, nós temos um problema, esse abafador já é grande. Pois é. Não sei como é que vai ficar. Mas vamos ver, vamos baixar aí. Vamos baixar e escutar o... Eu vou dizer, é um dos carros que eu mais ando de quilometragem, porque esse eu não tenho problema de andar na chuva,
Esse não tem problema de... dá pra carregar lixo, dá pra levar as crianças tudo ali no banco da frente. Sabe que eu tava baixando ali pensando, olhando pra lá atrás, pensando, cara, os filhos dele adoram pular daqui pra lá, mas, cara, é uma... Aí não dá nada, assim, tipo, não é um carro que, meu Deus do céu, se pular. A gente botou um estofamento zero. Ficou tudo bem legal mesmo. O som, o barulho dela na lenta, assim, o Supercharger apitando é uma coisa que eu acho muito legal. Sempre gostei no meu C8 lá. E aí, vamos ver o ronco do veículo. Oh, o volume não tá alto. A lentinha tá... Ah, mudou. Tá bem civilizado. Mudou. Não ficou mais alto. A impressão que me dá, misturou mais o som do motor. Antes ele tava blá 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 blá. Não ficou mais alto o volume. Parece que não, mas ficou mais grosso. Ficou mais grosso. O som parece que incorporou. Antes ela parecia que tava funcionando sempre separado. Blá, blá, blá. Agora parece que juntou. O medo que eu tava era que os coletores iam deixar muito estralado, alto, não estralou. Cara, ficou... Tá? A pressão de óleo que é uma loucura aqui. Desculpa, eu tô 120 cortando. PSI acelerando. É o correto. É isso aí mesmo. O mapa ficou assim, na lenta e baixa, muito igual. Não tem um vazamentinho de escape, né, eu acho. Faz o teste da água. Vamos ver. O barulho é embaçado. Tá bom. Missão cumprida. Motor novo. Tudo funcionando. Tudo funcionando. Que loucura. Quero ver no dinamômetro agora. Essa é a parte 2 pra gente ver. Vamos medir a potência. Tu perguntou daqueles fiozinhos ali, eu vou te mostrar aqui. Ah, tá. Vou te mostrar os fiozinhos. Aí, não, que eu ligo depois. Não né? liga isso aqui? Aham. Tá, mas É que ele você tava não... ligado antes. Não, você nunca ligou. Já vi ligado. Não, eu liguei pra te mostrar um dia, te chamei, lembra? E aí você olhou... Aí. E aí agora tu faz uma enquete, pergunta se o povo quer ligado O Angel Eyes. ou desligado, né? Aí, ó. O que vocês acham? Parece uma penteadeira de... Só não pode falar a palavra. Não, o povo tem que decidir. Tá. Feito. Missão cumprida. Bom trabalho. 2 dias aí, ó. Troquinha de motor, coletor de escape adaptado. Agora nós temos motor forjado. Vamos ter mais pressão de blower. E vamos botar no dinamômetro na próxima estágio aí, na próxima etapa aí, pra amaciar esse motor aí, dar umas voltinhas. Mas é o seguinte, ó, hoje eu tô saindo correndo, porque eu tô literalmente vim aqui correndo, eu tenho que passar na FT Education, a gente tem um treinamento agora, que eu tenho que dar uma palestra ali, e eu tô indo pro Brasil, vai ter Velopark esse final de semana, tem um monte de coisa, Feltec Chimarrão, vocês vão estar vendo esse episódio aqui, mais ou menos quando eu devo estar no Brasil ainda, ou no... acho que sim, vocês vão ver. Eu vou estar no Brasil, então hoje o dia, provavelmente é dia 23 aí, no dia 24, que é o domingo, amanhã, então, do dia que vocês estão vendo, vai ter o Feltec Chimarrão em Porto Alegre, edição VAG, esse é em homenagem ao Felipe aqui. Aí, Felipe! Pensa o pessoal lá, todo meio colorido chegando lá. Para. Felipe é o fordeiro aí, não, é preconceituoso. Brincadeira, mas vai ser legal essa edição, acho que vai ser o mais forte de todos aí, vou estar estreando a Saveiro, vou estar levando a Saveiro, dizem eles que vão estar funcionando a Saveiro. Vamos ver nessa semana como vai ser aí. Mas a ideia é levar Saveiro, vai ter um monte de gente lá também, muitos carros legais.
E quem tiver aí pela região de Porto Alegre, aí, ó, amanhã, dá um pulo no Feltec Chimarrão. O evento mensal que a gente faz, que é um domingo do mês, né? A gente tenta botar ele com um calendário que feche bem, e nesse aí eu vou estar presente também. Então, é um evento bem família, assim, o cara vem com a família, vem com os filhos, vem com a esposa, mostra os carros, vê os projetos que estão sendo expostos lá, e a gente está agora fazendo alguns com tema, assim, temática, que está muito legal. Então, obrigado aí pela audiência. Quando tiver BMW vai ter bastante papelão também para vazar óleo embaixo, né? Em geral todos vazam aí, não vamos falar muito. Então tá, obrigado pessoal, um bom sábado e um bom final de semana pra vocês aí, tchau.